Passa para o versículo 19. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiu-os, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo calor se derretia. E por final, o versículo 31 diz assim: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolo de mel. Amém. A base dessa palavra vai falar sobre algo que Deus enviou para aquele povo, chamado maná. Onde é que nós estamos na história? O povo saiu do deserto. Agora o povo de Israel sai do Egito, melhor dizendo, sai do Egito, vem peregrinando pelo deserto, e eles precisavam de uma fonte de alimentação. E diante disso, Deus resolveu mandar um maná sobre eles. Talvez para alguns, por conhecimento restrito da palavra, veja maná como algo muito bom, como algo extremamente maravilhoso. O maná que Deus deu ao deserto. Inclusive, talvez alguns até, diante desse contexto, podem colocar o nome do seu estabelecimento, maná, seu comércio chamado maná, alguma outra coisa como maná. Mas o maná, querido, ele, mesmo sendo dado por Deus no deserto, ele não era completamente uma bênção. Isso é para você escandalizar mesmo, que assim talvez traga um pouco de sua atenção. Porque, na verdade, o maná para o povo de Israel e outros contextos bíblicos é chamado de pão da necessidade. E desde quando necessidade é bênção? Aí você vai dizer, mas pastor, era o pão que supria a necessidade. Mas o texto que nós lemos inicialmente, no versículo 4, diz que o Senhor dava para eles apenas uma porção diária para colocá-los à prova. Então era um pão que supria a necessidade, mas Deus, na verdade, estava provando o intento do coração, provando qual era realmente a postura dele que existia no coração. Porque, querido, em dias de bênção, em dias talvez de fartura, em dias de abundância, dificilmente revelará com certeza o que há dentro dos nossos corações. Quando é que realmente até nós nos surpreendemos com aquilo que há dentro do nosso coração? No dia das provas, nos dias das necessidades, nos dias das provações. É o que revela aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Diante desse contexto, eu queria ousar em te ensinar algumas coisas. E a primeira dela é: não viva de maná. Qual é a primeira? Isso, vamos lá, qual é a primeira? Não viva de maná. Como nós lemos, querido, todos os dias caía o maná do céu durante a madrugada. O povo tinha que levantar logo cedo e colher uma porção do maná, porque quando o sol batia, esquentava, o maná derretia na terra. Ele caía com pequenos flocos, como se fosse um bloco de neve, tá? E existe até um rabino em Israel, diz que ele caiu, apesar da Bíblia dizer que ele tinha um formato como uma folha de coentro, mas o rabino chega a dizer que ele parecia bem com um floco de neve, porque a ciência já provou que até os dias de hoje nunca caiu na terra dois flocos de neve iguais. Todo floco de neve que cai na terra, ele tem no seu diâmetro alguma diferença um do outro, para mostrar a grandeza de Deus. Pense o tamanho da grandeza de Deus se preocupar em mandar flocos de neve no céu um diferente do outro, durante séculos e séculos, tempos e tempos. O Senhor mandava, porque ali ele podia mostrar que ele era capaz de tudo para suprir a necessidade do povo. Por termos de curiosidade, o que é que se fazia com o maná? Podia-se pegar o maná e comer cru. A Bíblia diz que quando botava na boca e comia ele cru, ele tinha como gosto de mel, então era adocicado. Mas ele também poderia ser cozido, ele poderia também ser feito bolo, podia ser assado.
Mas Deus estabeleceu, o que era o ponto da necessidade? Deus estabeleceu o seguinte: cada dia vocês vão lá e pegar apenas uma quantidade que você tem a capacidade de comer. Você não pode armazenar para o outro dia, porque durante aquele dia era bênção. Só que no dia seguinte, aquele maná, quando alguém abria o lugar onde tinha guardado, fedia como se um animal estivesse em um estado bem avançado de putrefação. Então, eles tinham a necessidade de todo dia apanhar ali o maná. Diante desse entendimento sobre o maná, eu não quero salientar tanto nele, mas eu quero que você pense comigo sobre o comportamento do povo que recebia o maná. O povo de Israel que estava no deserto. Todos os dias, aquele povo acordava no deserto, e quando eles acordavam para pegar o maná, eles viam uma cena que qualquer um de nós, se víssemos no dia de hoje, nós ficaríamos extremamente, maravilhados. Como você já deve saber, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, desde que saiu do Egito, o Senhor colocou sobre eles uma nuvem. Essa nuvem servia para proteger do calor do dia e também para direcionar, porque conforme a direção que a nuvem se movia, Israel se movia. Quando a nuvem parava, eles sabiam que eles tinham que sentar acampamento naquele lugar e ficar acampado até a nuvem se movimentar. Só que quando chegava a noite, essa nuvem, algumas traduções da Bíblia diz que ela se tornava numa coluna de fogo. Só que quando a gente tem essa noção, transformava numa coluna de fogo, nós pensamos o quê? Que ela ficava no céu e como uma coluna bem alto, com fogo, para servir até de luminosidade. Mas na verdade, a coluna era que essa nuvem descia e ela fazia como uma cerca em torno de todo o acampamento de Israel. Por isso é que ficava como se fossem colunas, como se fosse uma grande cerca, os protegendo. Afinal de contas, eles estavam andando em um deserto, num lugar inóspito, com alguns animais, como insetos, com escorpiões e outros animais como raposas, serpentes, que poderia fatalmente entrar no acampamento deles e trazer problemas, sem contar com os ladrões, as pilhagens. Existiam nações naquela época que viviam de saquear caravanas no deserto. Então Deus ele fazia isso, ele pegava a nuvem de noite e fazia como uma grande cerca, uma grande muralha de fogo em todo o arraial para protegê-los. Por isso é que o profeta Zacarias diz que o Senhor, quando ele vem até nós, ele nos cerca com muralhas de fogo, justamente para nos proteger. Então pensa comigo a cena. Você acorda de manhã, abre a sua porta e você começa a ver coisas sobrenaturais. Primeira coisa que você vê bem na sua porta, o maná caído. Você não precisava ir longe, mas estava na porta de casa. Você olhava aquela coluna de proteção, aquela cerca de fogo de proteção, que logo ao clarear do dia ela ia subindo e formando-se uma grande nuvem de proteção. Era algo, querido, que se a gente for pensar nos dias de hoje, é algo extraordinário. É algo que, talvez para reproduzir, precisa de alguém que tenha excelentes equipamentos digitais para fazer uma reprodução dessa até de forma cinematográfica. Então, aquele povo, todo dia, eles tinham a oportunidade de acordar e ver a coluna de fogo se transformando numa nuvem de proteção e o maná diante deles. Com o passar do tempo, querido, aquele povo, eles começaram a olhar para o maná, em vez de olhar para o lugar que eles precisavam, para a coluna de fogo, para a nuvem que representava a presença de Deus. Todos os dias era colocar diante daquele povo, querido, uma escolha. Ou eles olhavam para a terra que eles estavam pisando, e olhavam apenas para aquilo que estava diante dos seus pés, o maná, que supria a necessidade de um dia apenas, ou eles teriam a oportunidade de abrir as suas tendas, chegar e olhar para a nuvem da presença, olhar para aquela coluna de fogo e olhar e dizer assim: obrigado, Senhor, pela tua proteção, obrigado, Senhor, pela tua presença,
e depois eles podiam dizer que obrigado pela provisão que o Senhor colocou na nossa porta, colocou diante dos nossos pés. Então eles tinham essa oportunidade de todos os dias começarem o dia e escolher para onde eles iriam focar. Se eles iriam focar para o céu, para a presença daquele que supria as necessidades deles, ou eles começavam o dia olhando apenas para as suas necessidades, pensando assim: como eu suprirei as minhas necessidades? Que quantidade de maná eu preciso hoje recolher para suprir a minha necessidade? O maná, ele supria apenas as necessidades imediatas, aquelas coisas que tinham urgência, como todos nós. Todos os dias nós temos uma urgência peculiar, que é de alimentação. Isso é fato. Todo dia precisamos comer. O ser humano, o corpo humano, é uma máquina que ela precisa de muito combustível durante o dia. Então, nós temos o hábito de pelo menos fazermos 3 refeições. Isso é uma necessidade imediata. Mas preste bem atenção, a alimentação, assim como o maná, ela supre uma necessidade imediata que só resolve durante um dia. Só serve para um dia. Enquanto que a presença de Deus naquela nuvem representava para eles não apenas uma solução imediata, mas uma solução duradoura, porque os levariam até a terra prometida. Querido, o que é que nós precisamos entender com isso? Se nós vivermos todos os dias nessa terra apenas em prol das nossas necessidades, nós buscarmos para alcançar a solução apenas para as nossas necessidades, nós corremos um risco muito sério, como aquele povo desenvolveu no deserto. Eu vou voltar para você fazer uma tela mental. Ele saiu da sua tenda e eles tinham a oportunidade de ver algo sobrenatural, que era a nuvem da presença de Deus, e algo que supria a sua necessidade, que era o maná. Talvez nos primeiros dias eles olhavam e diziam assim: uau, que bênção, olha como Deus nos ama, olha o tamanho da presença de Deus. Deus todo dia nos protege, Ele nos direciona no deserto. Querido, Deus direcionou tão bem o povo no deserto, mas tão bem, que se você não sabe, quem inventou o GPS foi judeu. Também 40 anos andando no deserto, com Deus guiando, tinha que aprender a fazer alguma coisa, né? Fizeram GPS. Mas talvez o sobrenatural foi se tornando algo tão comum, tão comum, tão comum, que eles pararam de olhar para a nuvem, para o sobrenatural, e todo dia acordavam abrindo as portas, olhando para onde? Para o maná, para a terra, para a necessidade. Em vez de começar o dia regozijando, alimentando o seu espírito em falar com Deus, em fazer um tempo de agradecimento, de gratidão a Deus, porque aquilo sim era preciso, porque protegeria eles naquele dia, mas os levaria até uma promessa. Eles pararam de fazer isso, e todo dia eles já saíam da tenda olhando para a terra e catando o seu maná. E a última coisa que eles se importavam, que eles se lembravam, era da presença de Deus. Qual foi a consequência para o povo com o passar do tempo? Eles se tornaram infelizes murmuradores. O que nós precisamos aprender com isso? Se todos os dias nós procurarmos a Deus apenas para suprir as nossas necessidades diárias e esquecermos do algo maior, que é todo dia estar na presença de Deus para agradecer pelo destino que Ele está nos dando, nós infelizmente vamos nos tornar iguaizinhos, murmuradores, insatisfeitos nessa terra. Qualquer um de nós, se tivéssemos a oportunidade de dizer assim: olha, você tem a oportunidade de experimentar o maná, talvez qualquer um de nós dizemos assim: uau, realmente isso é Deus, que maravilha. Iríamos pegar o primeiro dia e olhar assim como: uau. Mas com o passar do tempo a gente olhar e dizer: maná de novo maná, uma semana inteira comendo maná. No final do mês, como é que nós estávamos olhando para o maná e dizendo para eles:
Eu estou enjoado disso. Não tem outra coisa para comer, não? Vamos trazer para a nossa realidade do dia a dia. Pensa todo dia. Você está um dia com muita fome, necessidade, não tem nada na sua casa. Alguém chega com você, por uma misericórdia de Deus, por uma providência de Deus, alguém lhe dá um pacote de arroz. Você vai lá, faz aquele arroz. Talvez no primeiro dia, quando você está com muita fome, você fez só o arroz só com água e sal. Você comeu aquele arroz assim, chega, suspirava. Segundo dia, você comeu o arroz e você já vai dizendo, não está comendo o sabor de ontem. Passando uma semana comendo só arroz, você já diz o quê? Eu estou empapuçado de arroz. Não aguento mais ver na minha frente arroz. O cheiro já me dá enjoo. Não é assim? O pastor está pedindo para mim explicar o que é empapuçado. Essa linguagem lá da minha terra. É quando você está cheio, até aqui que já está para botar de volta para fora. Como é que chama aqui? Empanturrado, isso. Então, quem não sabe, eu sou lá do norte do Brasil, a gente tem uma linguagem própria, né? Uma linguagem tradicional própria. 20 e poucos anos aqui, às vezes ainda tem esses atos falhos. Mas nós olharíamos e reclamaríamos. Mas aí, querido, sabe por que nós vamos reclamar? Porque nós esquecemos lá no começo, o princípio. No dia que nós estávamos com fome, quem providenciou o arroz? O Senhor. Se todos os dias nós fizéssemos o exercício de primeiro agradecermos a Deus para depois comer o arroz, talvez ele descesse melhor. Mas como nós já acordamos todo dia olhando para baixo, para a nossa necessidade, para a nossa fome, mesmo o arroz que Deus providenciou, ele se torna agora algo que não é mais tão gostoso. E isso vai provocar naturalmente na nossa vida o quê? Reclamação. E nada mais é do que a maçaneta para abrir a porta da murmuração. O que é murmurar? É você reclamar baixinho. Eu estou só fazendo um comentáriozinho. Pois é, isso é murmuração. A murmuração significa isso, fazer reclamação com uma voz baixinha. Isso é murmuração. Mas chega uma hora, querido, que a nossa alma ela não se contenta em só murmurar baixinha, ela começa a reclamar com todo mundo. E aí quando a gente já está num automático de reclamar, a gente reclama para Deus, em vez de agradecer, e nem percebe. Deus, de novo. Tem tanta gente por aí, sem vergonha, que não tem o Senhor no coração, está comendo bife na casa dele, e o arroz de novo. Por que isso acontece com as nossas vidas? Mas se você for lá na casa que come bife todo dia, se você comer bife todo dia, você não vai chegar uma hora que vai reclamar também? Porque o problema não é a matéria que você come. O problema é o seu posicionamento diante daquilo que tem na sua mesa. Porque tem gente que reclama de ter fubá todo dia em casa. Tem gente que está reclamando de ter carne bovina todo dia em casa. Porque qual é a maior fonte de reclamação do ser humano? Quando ele para de olhar para o alto, para o autor e consumador da fé, para as providências, para o tamanho do amor de Deus na sua vida, e começa a olhar todo dia a sua necessidade. Esse é o primeiro passo para alguém se passar de adorador a murmurador. Porque o adorador é aquele que, quando ele olha primeiro para Deus, todo dia ele foca em Deus e não na sua necessidade, todo dia ele tem uma palavra de gratidão, todo dia ele tem uma palavra de agradecimento. E nesse relacionamento pessoal com Deus, as suas maiores necessidades que estão no seu espírito e na sua alma começam a ser supridas nesse relacionamento com Deus, ao ponto dele olhar para a necessidade e falar que nem Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, ainda que os rebanhos sejam roubados do curral, eu me alegro, Deus, da minha salvação. Vamos trazer isso para a nossa linguagem, no nosso dia a dia? Se eu começo todos os dias olhando para o autor e consumador da minha fé, num tempo de agradecimento, num tempo de gratidão, num tempo de reconhecimento do que Deus já fez pela minha vida, eu posso olhar e dizer: ainda que falte o café,
ainda que falte o arroz, ainda que falte o bife, ainda que falte até o ovo, eu me alegro no Deus da minha salvação, porque Ele cuida de mim. Porque, querido, qual é o nosso grande problema? É que se nós agirmos como um ser humano natural, nós vamos olhar e classificar como a maior necessidade que nós temos as necessidades físicas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, mostra que as maiores necessidades do homem, elas são, primeiro, espirituais, depois da alma e depois do físico. E eu vou provar isso para você. Você todos os dias tem necessidade de comer e beber água, sim ou não? Sim ou não? Mas se a sua alma estiver angustiada, você tem fome? Você tem vontade de beber água? Então isso mostra que as necessidades da sua alma são maiores do que a do seu corpo. O problema é que nós não levamos em conta que acima da nossa alma tem o nosso espírito. E ele tem necessidade maior do que a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos e vontades, do que o nosso corpo físico. O corpo físico, nós suprimos a necessidade dele com alimentos. A alma, nós suprimos a necessidade dando a ela direcionamento, controlando, colocando ela dentro de níveis de controle. Por isso muitas vezes precisa até terapia para poder ajeitar a alma. E já o espírito, ele tem a necessidade dele, só é suprido com relacionamento com Deus. Se não suprir todo dia o relacionamento com Deus, o déficit do espírito passa para a alma e começa a reclamar e murmurar e vai chegar nas necessidades do dia a dia. E aí a gente começa a olhar que a necessidade do dia a dia é maior do que um relacionamento com Deus. E aí chegamos a um nível de murmuração tão grande que a gente quer fazer greve com Deus. A gente olha para a necessidade e diz assim: Deus, eu não quero nem falar com o Senhor. Senhor, por favor, nem me dirija a palavra. Porque se o Senhor gostasse de mim, o Senhor estava me suprindo a minha necessidade de hoje. Só que Deus vai dizer assim: mas essa não é a sua maior necessidade. Porque veja bem, Deus, Ele está disposto a suprir as nossas necessidades, não as que nós classificamos como a mais importante e a mais urgente. Ele está disposto a suprir todas as nossas necessidades que Ele vê que é necessário para as nossas vidas. Por isso, todos os dias, assim como aquela nação de Israel, eu e você, quando acordamos um dia, nós temos uma decisão a tomar. Qual? Vamos olhar para a presença de Deus e vamos começar com gratidão, ou vamos começar o dia olhando para a nossa necessidade e já começar com reclamação, com murmuração. Como eu falei para você, com o passar do tempo, a nação de Israel ela começou a focar só na necessidade, só na colheita do maná. E eu já descrevi o maná para você, algo que caía do céu, como folha de coentro, mas mais parecido com um floco de neve, um diferente do outro, tinha sabor diferenciado. Se você comesse direto cru, tinha sabor de mel. Se você cozesse, passava a ter outro sabor. Se você assasse, fizesse bolo, mudava o sabor. Chega a dizer alguns rabinos em Israel, isso não tem base bíblica, é apenas um conhecimento que passa de geração em geração em Israel, que o maná, o indivíduo, se ele pegasse o maná, colocasse na boca, naquilo que ele pensasse que estava comendo, tinha um sabor na sua boca. Coisa maravilhosa, não? Pegava o maná, botava na boca e pensava assim: estou comendo um sushi. Descer com o gosto de sushi. Talvez outro colocava na boca: estou comendo com frango a passarinho. Não tem o mesmo sabor. Talvez um mais curioso ia botar na boca e dizer assim: gosto de caviar. A gente acha chique, né? Falar caviar. Ele é ova de peixe defumado. Se você não gosta de peixe, caviar também. Tá bom? Então, tinha o sabor que queria. Mas como eles olhavam todo dia só para a necessidade, para o maná, com o passar do tempo, sabe como é que eles chamavam o maná? No primeiro dia que caiu, o nome do maná era pão que Deus mandou do céu. Depois de vários dias olhando só para a necessidade deles e comendo maná, sabe como é que eles chamavam o maná agora? Pão vil.
Ou seja, pão de péssima qualidade, da pior qualidade possível. Porque quando nós olhamos as necessidades, querido, cada dia nós vamos banalizar o sobrenatural e vamos entrar nessa consequência. Quem normaliza ou despreza o sobrenatural facilmente se torna murmurador. Vou repetir. Quem banaliza ou despreza o sobrenatural facilmente se tornará um murmurador. E qual é a consequência do murmurador? Todo murmurador não sai do deserto. Todo murmurador ele morre no seu deserto. Vou lhe dar uma dica de ouro, querida, aquela que vale milhões. Se você quer sair de um problema, de uma dificuldade, não murmure sobre aquele problema e necessidade, porque a murmuração vai te enterrar exatamente naquele problema, naquela necessidade. Por isso que a palavra de Deus nos ensina o quê? Que em tudo dá graça, até no momento difícil, porque é a forma que Deus te tira de lá. Mas se você reclamar e murmurar naquilo, vai ficar. Vou lhe dar um exemplo prático, eu espero que aqui não tenha. Mas vocês sabiam que de Guará para frente tem gente que é assim? Reclama de tudo que quebra dentro de casa. Vai na casa do indivíduo, está tudo quebrado. É um prejuízo atrás do outro. Ele consegue quebrar o que está quebrado. Consegue requebrar. Por quê? Porque a vida de murmuração, de reclamação. Agora, quando o indivíduo ele chega em outro nível, que ele para de murmurar, para de reclamar, facilmente as coisas se mudam. Porque a murmuração, querida, ela começa a criar raízes. E a Bíblia dá um nome para essas raízes, chama raiz de amargura. Pessoas que reclamam muito e murmuram, elas vão se tornando amargas. E ela se incomoda com o sucesso dos outros, e quando você apresenta a solução para ela, ela é ignorante com você, por causa da amargura do coração. O povo de Israel chegou nesse nível. A murmuração se tornou uma amargura tão grande no coração, querido, que eles olhavam para Moisés, o homem que libertou eles do Egito, e diziam assim: dá vontade de matar esse cara. Quantas vezes não quiseram matar Moisés no deserto? Eles não olhavam, não lembravam mais que Deus tinha tirado com um forte poderoso, tinha mandado praga sobre o Egito, tinha tirado eles debaixo do domínio terrível do faraó, e agora eles olhavam para Deus no meio do caminho e reclamavam de Deus, amargurados no seu coração. A verdade, querido, é que por muitas vezes a ganância do nosso coração nos afasta de ter uma intimidade com Deus, de receber aquilo que vem de Deus. E aí, querido, Deus, agora ele começa a usar uma ferramenta para mudar isso nas nossas vidas. E essa ferramenta chama-se provação. Porque muitas vezes a gente olha só para a questão de dizer assim: eu estou passando uma prova, uma aprovação. Mas presta atenção comigo, toda prova tem um objetivo. Vamos lá para o colégio? Quando o professor passava uma prova para você, salvo se esse professor era um amargurado de vida, mas o objetivo principal do professor passar uma prova para você não é te reprovar, mas é avaliar o tanto que você absorveu de conhecimento para poder você ser aprovado naquele curso que você está fazendo. Resumindo, toda aprovação tem por objetivo principal aprovar você para uma nova fase. Diga comigo: aprovação. Diga: aprovação tem objetivo de me aprovar para uma próxima fase. Se voltarmos ao colégio, se você passava nas provas, você passava de ano, até uma hora que encerra aquele curso. E quando encerra aquele curso, passa você para uma nova fase. Quem estava no ensino ali fundamental, passa para o ensino médio, de lá passa para a universidade, da universidade passa para ser um profissional em alguma área. Você sempre, depois das provas, é aprovado e passa para uma nova fase da sua vida.
Quando o indivíduo já está nas suas carreiras de trabalho, ele vai fazer pós-graduações, ele vai fazer alguns cursos para quê? Para ser aprovado, para obter mais conhecimento, para passar para um novo nível, para um novo patamar. Então, Deus, Ele agora, desde o dia que Ele mandou o maná, Ele disse assim: olha, o maná eu mandei para provar o coração de vocês, para ver se vocês estavam preparados para ser aprovados do deserto para a terra prometida. O problema é que tinha um caminho muito fácil deles serem aprovados, qual? Todos os dias abrir a tenda deles, sair e olhar para a nuvem da presença, olhar para o céu, agradecer a Deus. Querido, está aqui o aprovadíssimo, caminho reto e direto para a terra prometida. Só que com o passar do tempo eles abriram a porta deles, olhavam todo dia para a necessidade deles, reclamavam e murmuravam. E Deus olhava para o céu, pegava o diabo de classe dele e dizia assim: 0, 0. E enquanto eles iam tirando 0 no deserto, eles iam rodando no deserto, rodando no deserto, rodando, morrendo no deserto, até que fossem substituídos por uma nova geração que fosse aprovada para entrar na terra prometida. Queridos, apesar de nós vivermos nessa terra, com os pés na terra, só tem um jeito de nos tornarmos mais que vencedores nessa terra: todo dia olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Porque senão as necessidades vão nos reprovar e nós vamos perecer por aqui mesmo. Mas Deus, como é muito bom, Ele manda as provações. E qual o objetivo das provações? Sobre provação, eu quero aproveitar para falar sobre um versículo que é a nossa proclamação do mês de abril. Diz assim: diante das provações não fuja, persevere. Diante das provações, não é para fugir, persevere. Lembra da escola? Se você fugisse no dia da prova, não entrasse na sala, resolvia a sua vida? Tinha que fazer a segunda chamada. E dependendo do professor, a segunda chamada era pior do que a primeira. E isso é até bíblico. Quem for arrebatado de primeira, no dia do sol do trombeiro, no arrebatamento, facinho, facinho. Se quiser ficar na grande tribulação para ser salvo depois, bem mais difícil. Assunto para outro dia. Porque nunca a segunda chance será igual à primeira. E isso inclusive é bíblico. Não é tema para hoje. Mas Tiago capítulo 1, versículo 12, que é o tema a nossa proclamação do mês de abril, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então não é para fugir, é para perseverar. Porque depois de ter sido aprovado, provação, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Já dá para aprender outra coisa nesse texto: Deus só prova quem Ele ama. O texto diz assim: bem-aventurado aquele que Deus provou, porque se ele perseverar, Deus, por amar a ele, dará a ele uma coroa da vida. Então, qual é o objetivo do inferno? Quando você passa por uma provação na terra, é logo soprar no seu ouvido e dizer: Deus te abandonou. Fica de mal com ele, reclama dele. Porque o objetivo do inferno é que você seja reprovado na provação. Deus, quando prova, Ele tem um objetivo: qual? De você ser aprovado. Para não deixar nenhuma dúvida, querido, eu preciso trazer aqui para você, antes disso, trazer um entendimento sobre a proclamação desse mês. O que é esse versículo de Tiago 12 nos ensina na proclamação desse mês? A proclamação desse mês para nós é perseverança. É sobre o quê? Perseverança. O texto está dizendo que feliz é aquele que persevera nas provações sem fugir, para então ser aprovado e alcançar o prêmio máximo. Deus tem um prêmio máximo para você, amém? Mas tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado para poder alcançar o prêmio máximo. Antes de mais nada, para não deixar nenhuma confusão na nossa mente, eu preciso fazer uma distinção entre tentação e provação, para você ver o que é tentação e o que é provação. Para começar, eu já posso te adiantar o seguinte: tentação
ela sempre é de origem humana ou diabólica. Tentação é de origem humana ou diabólica. Provação, esta vem de Deus. A origem é divina. Qual o objetivo da provação? Já falei para você. Aprovar você para uma nova fase que Deus reservou para você. Qual o objetivo da tentação? Destruir você. Então a primeira coisa que a gente tem que saber distinguir, que a tentação é de origem humana ou diabólica, já a provação vem de Deus com o objetivo de habilitar você para uma recompensa maior. Mas pastor, por que Deus precisa provar para poder me dar uma recompensa? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus pega você do nada e resolve te abençoar, quem não foi abençoado podia dizer o quê? Deus está fazendo acepção de pessoa, Deus gosta mais dele do que de mim. Por isso está abençoando ele e eu não. Então o que é que Deus faz? Ele coloca todas as provas. Quem passa, ele diz assim, opa, aqui a sua bênção a mais. Você foi aprovado, você tem direito agora ir para um outro nível. Agora, quem foi reprovado, não tem esse direito. Então Deus não faz acepção de pessoa, é nós que nos qualificamos ou não para receber mais ou menos de Deus. Por isso nós precisamos vencer as tentações e não fugir das provações. Até porque, querido, na sequência em Tiago 1,12 é o versículo da proclamação desse mês. Se você ler o versículo seguinte, o versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém. Tentação nunca virá de Deus. Tentação vem da onde, querido? Humana ou diabólica. Tentação ou é humana ou é diabólica. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Agora, provações, esta vem de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Vamos emendar os dois textos de Tiago 1,12. Deus diz assim, olha, filhinho, se alegre, você é felizardo quando você passa por uma aprovação, porque é a forma de Deus te aprovar para colocar você num prêmio maior do que os outros. Agora, não confunda, porque isso não é tentação, porque Deus não tenta ninguém. Não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então vamos lá. Provação vem de Deus e Ele está propondo uma oportunidade de você ser aprovado, colocar você num prêmio maior. A tentação, ela é humana ou diabólica e ela começa com uma sementinha bem pequenininha, chamada inveja. Você começa a olhar para o outro que passou a prova, passou a aprovação, venceu. Você não olha o trajeto, só olha o resultado. Aí começa a olhar e diz assim: o que é que ele tem, eu não tenho? O que é que Deus abençoe ele, eu não? Então hoje eu tenho a resposta para você, porque ele suportou a aprovação e foi aprovado. Por isso é que hoje ele está tendo mais que você. Aí o indivíduo, a inveja, ele olha e diz assim: eu quero ter um carro igual dele. Se Deus deu um carro para ele, eu também quero um igual. Aí a pergunta é: mas quer passar também a minha aprovação? Para ser aprovado e chegar lá? Se o indivíduo não curar isso, porque a inveja vem da onde? Quando ele olha para a necessidade ou quando ele olha para a presença de Deus? A necessidade. E ele continua olhando para a necessidade dele, essa inveja ela cresce. E ela passa a ser uma cobiça. Qual é a diferença, pastor, de inveja e cobiça? A inveja é o seguinte: eu olho para esta peça aqui decorativa e digo assim, achei muito bonita.
eu quero uma dessa, eu vou ter uma dessa igualzinha para colocar lá na sala da minha casa, para todo mundo ver também que eu sou abençoado. Isso é inveja. Cobiça, eu preciso dessa peça, ela tem que ser minha. Pode acontecer o que for, eu vou tomar, vai ser minha. Aí o ser humano, por cobiça, ele mata, ele destrói a vida dos outros, porque ele quer o que a pessoa tem. Ele não quer igual, ele quer o que a pessoa tem. Isso é cobiça. Então, quando alguém olha para a vida de outro e quer ter a vida do outro, isso é cobiça. E partiu da onde? Da sua tentação que ele mesmo, que é de origem humana, permitiu chegar no seu coração e ele alimentou, aquela inveja se tornou uma cobiça. Então, o indivíduo mesmo começa a trazer a tentação contra ele. Satanás aproveita, que também sabe ser tentador, e só vai alimentando. E o indivíduo, cada dia, vai aumentando da inveja, da cobiça, ele vai, já perde de limite, ele já mata, ele já destrói, ele já difama, para obter o que ele quer. Mas qual é a receita de Deus para nós? Suporte a aprovação, e Deus vai te dar infinitamente mais daquilo que você pediu e pensou. O indivíduo, na necessidade dele, ele olha para aquela peça e diz assim: eu preciso de uma peça daquela. Deus diz assim: sabe de nada você, vem comigo, faça por essa aprovação. Quando chega lá na frente, ele diz assim: você não está precisando disso, rapaz, você está precisando de algo maior, desse tamanho aqui, eu quero te dar tudo isso aqui. Por quê? Porque toda aprovação ele te leva para um patamar maior, um nível maior, um propósito maior na sua vida. É assim que funciona segundo a palavra de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos entender: tentação vem de origem humana ou diabólica, já a aprovação vem de Deus, com o objetivo de nos dar uma recompensa maior. Segunda coisa, a segunda diferença: a tentação, quando você estiver diante da tentação, você vê a tentação, o que é que você tem que fazer? Fugir. A Bíblia diz que devemos fugir da tentação. Lembra de José, do Egito, que foi governador do Egito? Quando ele foi tentado pela Patifa, mulher de Potifar, esse não é o nome dela, eu que inventei, tá? Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, Patifa, ele fugiu. Nem que tivesse que deixar para trás a sua túnica, que era a peça mais preciosa que ele tinha, era o maior bem que ele tinha. Era aquela túnica, ele deixou para trás e fugiu. Já a aprovação não se foge. Aprovação você persevera. Não é o texto que nós lemos em Tiago 1,12? Bem-aventurado, feliz o homem que suporta as provações e não foge dela. Tentação se foge, provação se persevera. Terceira coisa, as tentações, ao fugirmos, nos torna mais forte. Ele, diante da tentação, não queira provar que você é forte. Não, eu vou lá, não vai acontecer nada. Foge da tentação. Fugir da tentação demonstra a sua força, que você é forte. Enquanto que nas provações, a perseverança na provação, preste bem atenção, não vai mostrar que você é mais forte. Vai mostrar que você está preparado para receber algo a mais. Então, na tentação você foge e mostra que é forte. Na provação, você persevera e se habilita, fica pronto para receber algo maior de Deus para a sua vida. Então, bem-aventurado, seja feliz, meu irmão. Não murmure diante das provações. Vamos juntar tudo que eu já falei até agora. Como é que eu vou passar a provação, pastor, sem reclamar, sem murmurar? Mesmo com os pés no chão, diante da necessidade, eu preciso olhar todo dia para o Senhor, que é a minha provisão, para o Senhor, que é a minha proteção, para o Senhor, que é a minha direção. Quando eu olho para Ele, Ele dá aprovação, Ele ajuda, dá direcionamento e ainda manda um camarada lá do céu te acompanhar na aprovação, chamando Espírito Santo, que ainda vai te dando a dica. Vai para a direita, vai para a esquerda, para frente, para... E você ainda passa com facilidade. Mas tem que focar lá. Agora, se focar na necessidade, o que é que a necessidade nos ensina?
Desespero. Diante de toda necessidade, se você focar só na necessidade, você começa a ver, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, e agora? Não, eu precisava de tal coisa, eu não tenho. Entra em desespero. Então, vamos olhar o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele passou por tentação e passou por provação. Apesar das epígrafes na Bíblia dizer assim, a tentação de Jesus, lá ele passou pelos dois eventos, tentação e provação. Diante desse contexto, a primeira coisa que nós precisamos entender: muitos de nós não compreendemos o propósito do deserto. Olhamos, julgamos de forma errada e pensamos assim: toda vez que eu passo no deserto é um castigo de Deus. Mas, querido, quando na verdade Deus permite nós passarmos pelas provações do deserto, porque o deserto é um lugar de silêncio. No deserto não tem o barulho do dia a dia, não tem o barulho da cidade. E no deserto é o lugar de calar todas as vozes, para você ouvir uma voz só. Por isso Deus tirou o povo lá da metrópole do Egito e levou eles para o deserto. Eles pararam de ouvir a voz do Egito, as vozes das necessidades deles, as vozes dos deuses do Egito, as vozes longe, levou eles para o deserto, colocou lá no sopé da montanha e começou a colocar buzina lá em cima da montanha para chamar a atenção deles e disse: ouve Israel, o Senhor é o teu único Deus. Se você ouvir só Ele, você vai ser bem-aventurado na entrada, na saída, no trabalho da sua mão, na massa que você produzir. Ele vai dizendo todas as bem-aventuranças. Porque deserto não é lugar para nos destruir, é para calar as vozes, silenciar as vozes, para nós ouvirmos unicamente a voz de Deus. Diante disso, Jesus chega na terra. Nasceu, uma criança, criado por José e Maria, aprendeu o ofício da carpintaria com o pai morre, ele continuou trabalhando como carpinteiro, porque a lei judaica dizia que o filho mais velho era obrigado a sustentar a mãe e os irmãos mais novos até que eles alcançassem a maioridade. Jesus fez todo esse papel. Quando Jesus completa 30 anos de idade, os irmãos dele já estavam todos de maioridade, Jesus agora precisava passar para outro nível. Qual nível? Agora de ser o mestre, o mensageiro de salvação na terra. Então, para ele passar para este nível, mesmo ele sendo Jesus, Deus, ele não deu um salto lá na frente e já apareceu e disse assim: ei, eu vim aqui salvar vocês. Não, ele teve que passar pelo processo da provação para poder chegar no nível de Salvador na terra. Querido, se até Jesus teve que passar na provação para subir em nível, olha para o irmão do lado e diz assim: tu acha que tu vai te livrar dessa? Tu acha que para você vai ser mais fácil? Agora com aquela cara assim de cristão salvo, redimido, sempre o cordeiro, olha para eles assim: sabe de nada, inocente. Jesus teve que passar, querido, pela aprovação. Só que na hora que ele está passando pela aprovação, quem apareceu lá? Satanás. E aproveitou para também tentá-lo. Porque provação é de Deus, mas tentação é humana, como Jesus não ia dar voz para a humanidade dele ser contra ele, Satanás vai lá e foi tentá-lo. Quando veio as tentações, o que foi que Jesus fez? Diante de todas as vezes que Satanás o tentava, ele ficava batendo boca com Satanás, ficava tentando mostrar, não, eles pegavam o texto da palavra, pá, batia, mandava embora, fugia daquele assunto e continuava o seu propósito, o seu jejum com Deus. Para você ver que ele ficava batendo boca com Satanás, era uma palavra só e fugia. Aqui está a dica de ouro, querido. Como é que fugimos da tentação? Usando a palavra de Deus. Usou a palavra, fugia. E continuou perseverando lá na aprovação, uns 40 dias no deserto de jejum. Veio a segunda tentação, rebateu com a palavra, fugiu, saiu dela e continuou perseverando na aprovação. Veio a terceira, a mesma coisa. Quando ele perseverou, terminou os 40 dias, a Bíblia diz que Deus mandou anjos do céu
para suprir a sua necessidade física. Eles tem uma coisa que eu sou apaixonado na Bíblia, é sobre o ministério dos anjos. Quando a igreja de Jesus na terra começar a acreditar mais em anjos do que acredita em demônio, ninguém nos segura. Manda os anjos, alimenta Jesus. Jesus volta do deserto. Quando ele voltou do deserto, ele voltou para o mesmo nível que ele foi antes? Ele voltou a ser carpinteiro? Não. Ele saiu de lá recolhendo discípulos. Montou a sua igreja e começou a proclamar a verdade da salvação. Depois que ele passou, suportou a aprovação, ele foi aprovado para ser o Salvador. As provações, querida, elas revelam a verdadeira motivação que há nos nossos corações. Vamos voltar lá na história do maná? Quando o povo agora atravessa o deserto, a primeira geração murmuradora morreu, a segunda geração está pronta para entrar na terra. Moisés agora faz uma recapitulação com eles e fala em Deuteronômio 8:2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Até o maná que Deus mandou era para provar no coração deles se eles realmente amavam a Deus e se eles estavam dispostos a guardar o mandamento de Deus. Querido, no dia que passar por provação, a partir de hoje você vai ter uma mentalidade diferente. Deus me ama e Ele quer me levar para um nível maior. Eu preciso ser aprovado. Eu preciso ser aprovado, porque eu vou alcançar um nível maior. Como é que eu vou ser aprovado? Olhando para o alto e agradecendo em tudo. Tá bom, agradece. Tá ruim, agradece. Tá na aprovação, agradece. Tem, agradece. Não tem, agradece também. Passa para outro nível. Agora, se ficar olhando só a necessidade do dia a dia, vai revelar o desejo do nosso coração. Porque preste atenção, o que é mais fácil revelar o que tem dentro do nosso coração? O dia bom ou o dia mau? O dia mau. E no dia bom, querido, tudo vira festa, né? A gente consegue fazer aquela coisa, aquela alegria, muitas vezes falsificada, aquele negócio todo, tá tudo bem. Mas no dia mau, ninguém esconde quem é, não. No dia bom, o indivíduo, você dá bom dia para ele, ele diz bom dia e tal. No dia mau, você dá bom dia para ele, vai revelar o coração dele. Se Jesus estiver no coração dele, você pergunta para ele no dia mau, como é que você está? Ele diz, está tudo bem. Agora, também ele pode revelar o coração dele e dizer assim, não está nada bom. Eu acho que Deus nem existe. Porque é o dia mau que revela o que há no nosso coração. Não é o dia bom, é o dia mau. Então Deus levou o povo no deserto. Presta atenção, Deus não podia Deus tem poder não suficiente para ter retirado o povo do deserto de uma só vez e ter trasladado eles e colocado eles dentro da terra. Podia ou não podia? Sim. Tinha poder para isso? Tinha. Mas por que ele fez o povo caminhar pelo deserto? Para passar pela provação. Para saber se eles estavam prontos para a terra prometida. E aquela primeira geração foi reprovada, foi toda sepultada no deserto. A segunda geração que nasceu foi que começou a olhar mais para Deus do que para a necessidade e foi aprovada para entrar na terra. Aí o Senhor fala para a segunda geração, olha, durante 40 anos, Deus o humilhou e provou no deserto para saber o que tinha no coração. Se eles iam guardar ou não o mandamento do Senhor. O povo de Israel, querido, o povo de Israel, Deus declarou no final da sua peregrinação, eu te humilhei e eu te provei para saber o que estava no seu coração. E quando eles foram provados no deserto, o que foi que revelou que tinha no coração deles? Primeiro, dureza de servir. Não queriam servir. Todo mundo queria mandar. Ninguém queria obedecer. Todo mundo queria dar ordem. Todo mundo queria ser melhor do que o líder. Todo mundo queria ensinar Moisés a conduzir o povo. Então ninguém queria ser servo. Todo mundo queria ser Senhor. Segunda coisa que revelou, que eles não esqueceram do Egito, que eles desejavam no coração deles mais o Egito, mesmo sendo escravo, de que é uma promessa de Deus na vida deles. E por fim, demonstrou que uma geração lá do Egito
não estava pronta para receber a promessa de Deus. Por que Deus precisa provar, pastor, para poder nós recebermos algo maior? Porque se Deus não provar, na hora que você receber algo maior, você consegue transformar o ouro em ferro. Você consegue transformar o sagrado em algo motivo de murmuração e reclamação. Só quando você é aprovado é que você vê a diferença. E nós, querido, quando nós somos provados por Deus, quais as motivações que são reveladas no nosso coração? No dia que nós somos provados, que a aprovação chega até nós, o que é que revela no nosso coração? Quando nós abrimos a boca e dizemos assim, eu não aguento mais, não suporto mais, o que é que está revelando no nosso coração? Quando abrimos a boca e dizemos assim, eu já estou perdendo a fé, o que é que está revelando no nosso coração? Sabe o que está revelando? É que você, todos os dias, ao abrir a porta da sua tenda, você está olhando para a necessidade e não para a presença daquele que supre todas as suas necessidades. Se você olhar para o alto, as coisas mudam. Então, a terceira coisa que eu tenho para te ensinar hoje é: ajuste o foco. Ajuste o foco. Pare de focar nas suas necessidades de manar e passe a focalizar naquele que te dá força para conquistar. Continuando, o texto de Deuteronômio, eu li o versículo 2, agora eu vou ler o 16 ao 18, diz assim: e no deserto o Senhor te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e ao final te fazer o bem. Olha bem, presta atenção. Deus humilhou, provou no deserto, mas tinha um objetivo: fazer o bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me faz adquirir riquezas. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Olha que Moisés está ensinando para essa nova geração. Olha, os seus pais tiveram a oportunidade de comer o maná, coisa que eles nem conheciam. Quando eles estavam no Egito, eu nunca vi maná. Mas mesmo assim, Deus dava em porção limitadas para provar o coração deles, que era para fazer o bem deles. Mas não, como é que Deus queria fazer o bem se dava as coisas limitadas para eles no deserto? Vou te explicar. Normalmente, na terra, diante de necessidades, nós usamos popularmente o ditado que dizemos que a lei é do mais forte. Se Deus permitisse que o maná caísse todos os dias e o indivíduo juntasse a quantidade que ele quisesse e armazenasse, quem fosse mais forte ia fazer o quê? Ia lá, pegava todo o maná, guardava, e quem não pegou o maná, o que ele ia fazer? Ele ia escravizar, que nem ele era escravo no Egito. Se você trabalhar para mim, eu te dou maná, senão não dou. Então era para o próprio bem deles, para que eles não repetissem a escravidão que eles já tinham sofrido no Egito. Quando Deus nos permite passar por uma provação, querido, Ele está nos livrando de um problema que talvez nós já passamos, nossos pais passaram, para nos dar um outro destino, para nos dar um outro caminho, para nos dar uma outra direção para as nossas vidas. As nossas necessidades e até o suprimento delas servem para mostrar a fragilidade da nossa vida. Quem somos nós como seres humanos? Se não um ser frágil, com repetidas necessidades diárias, que necessita essencialmente todo dia de Deus. Quer que eu lhe prove que você precisa mais de Deus do que do maná da terra? Eu falei no começo dessa palavra: todo dia você precisa de comida para se alimentar. Você corre, você trabalha, Deus providencia, Deus abre a porta, você vai lá e come. Mas se você passar um dia inteiro sem comer, você morre? Não. Agora eu vou provar que você precisa mais de Deus. Quem te dá o ar para respirar? Quantos minutos você consegue passar sem ar?
Então o que é que você precisa mais? Do ar que Deus te dá ou da comida que você providencia na terra? Então você precisa mais de Deus ou da tua necessidade? E quem você agradece todo dia? Deus ou a sua necessidade? Não precisa responder. Para quem você foca todo dia? Para Deus ou para a sua necessidade? Só para nós pensarmos. O objetivo de Deus, querido, de dar aquela comida de forma regrada, era para provar o coração e para o bem deles. Enquanto nós não formos aprovados por Deus em algumas áreas da nossa vida, Deus só vai dar o suficiente. Por quê? Porque o nosso coração não estará preparado para tal. Mas quando você focar no Senhor e o teu coração estiver preparado, Deus vai poder te dar mais do que você imagina que precisa. Muito mais. Por quê? Porque primeiro você está focando no Senhor. Então, querido, não viva de maná. Não viva, querido. Hoje, em nome de Jesus, eu quero convidar você a sair daqui com uma mentalidade diferenciada. Pare com essa vida medíocre de todo dia olhar para a sua necessidade e dizer: não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter 2 empregos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que porque acho que eu tenho que subir isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que pagar aquilo. Mas se você fizer isso, sabe como a Bíblia chama você? Infeliz. Vou deixar um texto para você. Agora, se você olhar todo dia para Deus e começar agradecendo Ele, antes de olhar para a necessidade, a Bíblia diz que você é bem-aventurado, você é feliz. Lembra o texto de Tiago 12? Feliz o homem que suporta a provação, para no final ser aprovado, para alcançar um prêmio maior. Enquanto que aquele que olha só para a necessidade, só para, vamos dizer, o maná do seu dia a dia, se torna infeliz. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Quer ser infeliz? Procura Deus só para substituir a necessidade. Vai atrás de Deus só para trás de bênção. Que isso, pastor? Se você procurar Deus só no dia que você precisa de uma bênção, só no dia que tem uma necessidade, só para Ele resolver problemas de você aqui da terra, a Bíblia diz que você é um infeliz. Pastor, você está me ofendendo. Eu, o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, os 3 juntos estão ofendendo. Se você procurar Cristo, limitar apenas para pedir solução desta vida, das necessidades dessa vida, a Bíblia diz que você é um infeliz. Mas se você passar pelas provas, você será feliz, porque Deus vai te levar para um novo nível. Amém? Quem vive a vida inteira correndo atrás apenas de maná, querido, ou seja, suprir as suas necessidades diárias, se tornará infeliz. E o infeliz, na sequência, se torna murmurador. Quem está feliz não murmura. Quem está feliz dá gargalhada. Quem está feliz conta piada. Quem está feliz até o que dá errado vira motivo de riso. Agora, quando o indivíduo está infeliz, até aquilo que você faz para agradar ele, para tornar ele mais feliz, ele reclama e ele murmura. Ele dá um exemplinho básico. Você está feliz? Deus abençoa você, ganhou dinheiro, vamos viajar para Israel, bem! Porque se você vai infeliz, já fica aqui, não atrapalha a gente. Você vai todo feliz, chega lá, querido, dá aquele negócio, passa pela revista, aí abre mala, aí vai aquele negócio todo, tudo vira piada. Você termina assim, gente, você não imagina, na hora que abriu a minha mala, a meia fedorenta estava bem em cima, chega o rapaz olhou e fez assim, ó. É motivo de riso, é motivo de graça. Por quê? Porque você está feliz. Está tão inconveniente. Feliz. Ainda mais nós brasileiros, que o dom do brasileiro é ser alegre, é ser feliz. Quando chega no mundo, o pessoal olha assim, tem um povo sorrindo, dando gargalhada, falando logo, diz assim, Brasília. Mentira logo, é brasileiro. Porque nós somos reconhecidos no mundo como um povo feliz. Porque esse é o dom do brasileiro, alegria. Seja alegre, meu irmão. Tem que ser. Agora, quando o indivíduo
só busca as coisas da terra, ele perde esse dom e se torna infeliz. Aí chega o dia do aniversário dele, os outros querem ver ele feliz assim, vamos comprar um bolinho, vamos levar lá para ver se ele se alegra. Quando chega lá, o que vocês estão fazendo aqui? Eu venho trazer um bolinho para você. Quanto custou? Deve ter custado caro. O infeliz nem pagou pelo bolo e está reclamando o preço, porque é um infeliz. Por mais que você fizer, o que vocês estão querendo desse negócio desse bolo hoje aqui? Não, a gente está querendo levar você feliz. Não, tem alguma intenção por trás disso. O indivíduo é tão infeliz que até no dia que você vai abençoar ele, ele mostra a infelicidade dele. Fazer festa para quê? Para no ano mais velho, mais perto da morte que é da vida. É assim. O infeliz faz assim. Ainda bem que aqui não tem, mas no Paraty para frente tem um bocado de gente assim. Glória a Deus que aqui nesse santuário não tem ninguém. Ajuda aí, rapaz. Ajuda aí os coleguinhas não. A única fonte, queridos, que preenche por completo para que eu e você seja feliz, tendo necessidade ou não, para as necessidades se tornarem irrelevantes, é a presença de Deus. É o quê? É o quê? A presença de Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus, o que é que a tristeza faz? Ela faz festa, ela salta de alegria. Não existe como ficar infeliz na presença de Deus. Por isso é que hoje a palavra de Deus está dizendo todos os dias. Pense no povo de Israel, abriu a tenda, eles tinham a oportunidade de olhar para a nuvem da presença e ser feliz. Mas eles, com o passar do tempo, deixaram o sobrenatural tão normal, tão banalizado, que eles todo dia olhavam para o maná, para a necessidade, e eram infelizes. Morreram no deserto. Eu e você, querido, todos os dias nós temos a oportunidade de amanhecer o dia com os pés na terra, por mais que a necessidade esteja passando nos seus pés, olhar para o alto e ter um tempo de gratidão, de louvor, de agradecimento ao Senhor. Você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Você vai saber cantar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não tenha mais rebanho no curral, ainda que a fome atinja a terra, ainda que os governos mudem, ainda que a economia quebre, aconteça o que acontecer, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz cavalgar pelas alturas, a minha vida está nas suas mãos. Agora, se eu olhar todo dia para a necessidade, eu olho, mesmo que aquela necessidade seja suprida, eu começo a olhar para outra necessidade. Eu começo a olhar para outra necessidade. E eu começo a reclamar da próxima necessidade. De vida, ele olha para a necessidade e diz assim: eu preciso de um transporte, porque eu estou andando a pé. Consegue um transporte. Aí ele começa a olhar para a necessidade, tem dinheiro no combustível. Começou o ano, tem que pagar esse maldito IPVA. É ou não é? Porque quem olha para a necessidade, mesmo que aquela seja suprida, ele já começa a olhar para a próxima. Ele já começa a murmurar e reclamar da próxima. Agora, quem olha para o céu, meu irmão, Deus vai conduzindo, o Espírito Santo vai dando paz no coração, vai abrindo a sua mente, vai iluminando, vai te mostrando o caminho. Você vai passando e vai chegando em níveis maiores, que você olha para trás e diz assim: meu Deus, olha o que Deus já fez na minha vida. Eu não tinha nem percebido. Mas toda vez que você foi promovido diante de Deus, teve uma prova, que virou uma chave na sua vida, para você ir para um novo nível. Então, de prova não se foge, se persevera diante dele. Então, eu concluo essa palavra hoje dizendo: mesmo que vivemos com os pés nessa terra, não foque na sua necessidade. Nem desista diante das provações, seja perseverante. Será mais fácil, querido, perseverar sem desistir, sem fugir da rota, quando os nossos olhos estão focados no Senhor. Quando os nossos olhos estão focados prioritariamente no Senhor.
Eu tenho certeza que alguns aqui hoje vão chegar a uma conclusão até dolorosa. E quando você estava voltado mais a Deus, que você tinha mais tempo para Deus, que você estava mais voltado, o Senhor estava mais empenhado, tendo o propósito de chamar de Deus, você foi passando fases da sua vida, algumas turbulentas, mas você foi passando, vencendo elas, e tendo experiências maravilhosas com Deus. No dia que você parou e começou a dizer, não, primeiro eu tenho que resolver meus problemas, primeiro eu tenho que resolver minha necessidade, primeiro eu tenho que resolver isso, primeiro eu tenho que resolver aquilo, depois eu vou fazer a obra de Deus, se torne feliz. E muitos já estiveram aqui hoje, sabe lá de onde estão. Porque se nós quisermos apenas viver de maná para suprir a nossa necessidade do dia a dia, seremos infelizes. Mas se nós olharmos todo dia para o Senhor, suportar as provações com perseverança, chegaremos em novos níveis, onde haverá o cumprimento de uma promessa de Deus nas nossas vidas. E quando a promessa se cumpre, há alegria no seu coração. Quando a promessa se cumpre, há um renovo no seu coração. Quando a promessa se cumpre, a sua fé é renovada. Quando a promessa se cumpre, a esperança é renovada. Quando a promessa se cumpre, até saúde sobre o seu corpo tem. Há uma restauração, um renovo na sua vida. Nada melhor do que ser palpável uma promessa de Deus, uma realização de uma promessa de Deus nas nossas vidas. Mas promessas de Deus só se cumprem se nós passarmos a provação olhando para o alto. Então hoje, querido, resumido, se você quer não viver focado em necessidade, quer sair dessas necessidades e ir para um nível maior, todos os dias, comece focando no Senhor. Deixa a necessidade do lado, foca primeiro em Deus. Depois vai resolver os seus problemas. Quando você focar em Deus, você vai passar com tanta facilidade as provações e vai ser aprovado, vai para um novo nível e será feliz. Essa é a primeira opção. Segunda opção, todo dia focar na necessidade, os pés na terra, olhando para a terra, olhando para os problemas da terra, se tornando infeliz, murmurador, perecendo sem ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Eu quero chamar você hoje para voltar para o caminho dos que perseveram, dos que não fogem da provação, mas que na provação olha para o alto e diz: Jesus, ajuda-me. Tu és a minha única esperança, Tu és o meu bem maior, Tu és a minha herança, Tu és o Deus em quem eu confio, Tu és a minha proteção, Tu és o que me guia. Eu te louvo, independente de qualquer coisa, e você vai ver que você vai alcançar o prêmio maior que Deus tem reservado para você. Que pé eu quero orar com você. Hoje, diferente do que muitas vezes nós fazemos, a maioria das vezes nós fazemos, e até não é que seja errado, mas a maioria das vezes nós oramos na igreja para que Deus entre com uma providência, com um milagre, resolva um problema seu, algo imediato que está precisando. Tem algum erro com isso? Não. Tem algum pecado com isso? Não, não tem. Nós podemos pedir, podemos apresentar para Deus nossas necessidades? Podemos pedir auxílio de Deus? Podemos. Mas focando nele. Hoje eu quero fazer uma oração diferente. Eu não quero orar hoje por você, para Deus resolver um problema seu imediato, que você precisa de uma urgência hoje. Mas pastor, eu não preciso de urgência. Isso é focar na necessidade. Eu quero orar por pessoas hoje que quer chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, hoje eu entendi essa palavra. E eu quero olhar para o Senhor daqui para frente. Porque eu não quero só a necessidade de hoje resolvida. Eu quero um prêmio maior. Eu quero a vida eterna com o Senhor. Eu quero ser feliz nessa terra. Eu não quero só uma necessidade resolvida. Eu quero que ao meu redor, a mão do Senhor conduza de uma forma maravilhosa. Eu já aceitei o Senhor, mas hoje eu quero entregar realmente assim
sem reservas. Eu quero olhar para o alvo, aceitar os desafios do Senhor para a minha vida, aceitar aquilo que o Senhor desafia, a tua palavra na minha vida. Eu quero andar, Senhor, pelo foco do céu e não pelo foco da terra. Mesmo que os meus pés estejam na terra, eu quero a partir de hoje tomar uma decisão de olhar para o alto, de começar todos os meus dias falando com o Senhor, focado no Senhor, não nas necessidades da terra. Eu quero pegar, Senhor, esses problemas da terra que eu tenho orado, buscado, clamado, Senhor, resolve, e hoje eu quero entregar tudo em tuas mãos. E eu quero dizer, Senhor, vem com o teu reino, faça a tua vontade. Não quero mais fazer com a força do meu braço. Eu quero só focar no Senhor para ser aprovado e alcançar o teu projeto na minha vida. Eu quero orar hoje por pessoas que querem mudar de nível em todas as áreas da sua vida, seja na área que for. Mas como é que se muda de nível? Escolhendo se você todo dia vai primeiro focar em Deus ou focar na necessidade. Se a sua oração todo dia for para apresentar de novo necessidade diante de Deus, é sinal que você escolheu as necessidades. E está tudo certo. Nós não te condenamos por isso. Mas hoje Deus está nos dando uma oportunidade mais excelente de focarmos nele, de focarmos na presença dele, de focarmos na proteção dele, de focarmos naquilo que ele diz, para ser aprovado, para alcançar níveis maiores e não ficar correndo atrás de suprir necessidades. Se você hoje quer uma mudança radical de vida e parar de focar em necessidade e sair daqui com um propósito, todos os dias agora eu vou focar no Senhor, vou buscar nele. A fonte da minha felicidade é no Senhor. A fonte da minha felicidade não está no dinheiro, a fonte da felicidade não está em um relacionamento, a fonte da minha felicidade não está em realizar alguns sonhos. A fonte da minha felicidade está no Senhor. Porque quando meu foco estiver no Senhor, o relacionamento não serve, os sonhos se realizam, as necessidades são supridas e todas as demais coisas serão acrescentadas. Assim diz a palavra de Deus. Eu quero orar hoje por você que quer tomar uma decisão. Em nome de Jesus, eu não vou mais viver focando em necessidade, mas eu decido todos os dias, ao sair da minha tenda, parar de olhar para a necessidade de maná. E mesmo que tenha necessidade, mesmo que tenha prova, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou focar no Senhor, no propósito do Senhor para a minha vida, no chamado de Deus para a minha vida. Eu vou focar nisso. Eu quero orar por você que quer tomar essa decisão. Você que deseja ser um lugar aqui na frente, eu quero orar por você. Para que nunca mais seja preciso você estar na igreja e dizer assim: Deus, eu preciso que o Senhor hoje faça um milagre. Deus, eu preciso hoje que o Senhor faça alguma coisa pela minha vida. Deus, eu preciso hoje que o Senhor abra a porta. Estou sem serviço. Para você não ter que vir na igreja e dizer assim: Senhor, eu vim hoje aqui porque eu estou precisando do Senhor. Tem um jeito naquele problema lá que está atrapalhando. Vou chegar mais para o meio aqui, gente, por gentileza. Mas que você olhe e diga assim: eu vou mudar o foco. Querido, insistir em determinadas coisas que não estão funcionando há muito tempo na nossa vida, desculpa a sinceridade, vou pôr nas minhas palavras, a falta da minha inteligência. Então vamos mudar o foco. Foca no Senhor. Porque o Senhor não te dá sua inteligência, Ele te dá sabedoria. O texto final que Moisés falou para o povo, quando ele estava entrando, diz assim: não diga no teu coração, eu adquiri riqueza com a força do meu braço. Mas diga assim: é o Senhor que me capacita para adquirir riquezas. Aí muda todo o foco. Porque quando o seu foco é no Senhor, e você entende que é Ele que te faz adquirir riqueza, você não tem problema de dizimar, você não tem problema de ofertar. Não tem.
Porque você sabe que veio dele, você devolve para ele restitui a sua vida, você oferta, ele abençoa mais do que você pediu, imaginou, você entrega por gratidão. O nível é outro. Agora, quando você olha para a necessidade, você olha e diz assim: a necessidade é mais importante que o Senhor. Primeiro eu tenho que pagar a conta, depois eu vejo com Deus. Quando eu foco primeiro na necessidade, eu começo a ver que tudo parece que está contra mim. Quando eu foco na necessidade, meu coração se torna avarento, cobiçoso, começa a interpretar mal. Mas quando eu foco no Senhor, até as coisas ruins que me falam, eu começo a entender de forma diferente. Porque o Senhor, Ele está levando você para um novo nível. Diz assim a palavra do Senhor: creia no Senhor e nas palavras dos seus profetas e vereis. Hoje, como profeta do Altíssimo, eu quero dizer nesse lugar: você crê aqui na frente, há uma urgência de Deus de te levar para um novo nível. Não é à toa que você que está aqui na frente é entendendo essa palavra dizendo assim: hoje tem uma resposta de Deus para mim. Deus tem urgência de levar para um novo nível. Por isso Ele está dizendo com muito amor para mim e para você, para nós estamos nesse altar, porque eu me incluo aqui com você. Deus está dizendo assim para nós: filho, o segredo é para de olhar para a necessidade e de manar. Porque manar só supra a necessidade de um dia. Olha para mim, olha para o alto, entrega sem reserva, aceita o propósito, aceita o desafio na sua vida, e você vai ter felicidade para contagiar, para resgatar aqueles que estão em caminho de morte e levar para caminhos de vida. Pai, eu quero me apresentar junto com meus irmãos aqui neste altar hoje. E pedimos, Espírito Santo, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece os nossos corações. Mas obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos convence todos os dias e não nos deixa em engano. Obrigado pela tua palavra que é a verdade. Obrigado porque hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de não viver como aquele povo no deserto, que tornou natural, banal a nuvem da tua presença, a proteção do Senhor. Já achava que era mais que uma obrigação do Senhor, que nem valorizava mais, mas todo dia focavam na necessidade humana, e por isso se tornaram murmuradores, reclamadores, morreram no deserto e perderam a terra da promessa. Mas obrigado porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de mudarmos o foco. Obrigado, Senhor, porque mesmo com os pés na terra, o Senhor está nos ensinando que os nossos olhos têm que estar nos céus. Tem que estar no propósito, Senhor, tem que estar chamado, Senhor, para as nossas vidas. Para nós não sermos, Senhor, infelizes, miseráveis nessa terra, que correm atrás só de suprir necessidades, mas que olham para o Senhor e veem o Senhor como autor da vida, que vê o Senhor como um pai, que vê o Senhor como aquele que toma pelas mãos, vê o Senhor da restituição. Vê o Senhor como Deus da nova porta, da nova oportunidade. Vê o Senhor que transforma lágrimas em saltos de alegria. Vê o Senhor como aquele que abre porta onde não tem e fecha aquelas, Senhor amado, que não precisam ficar abertas. E veja o Senhor, meu Deus, luz, direção, instrução, aquele que prova, porque o Senhor também se submeteu à prova e provou o teu amor para conosco, dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos um outro nível, um outro patamar de sermos feitos filhos de Deus. Eu oro, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui. Nós não estamos aqui hoje no teu altar, Senhor, para pedir para o Senhor suprir uma necessidade. Nós não estamos aqui para dizer, Senhor, tu vê, eu estou precisando disso, daquilo outro. Nós não estamos aqui para isso, Senhor. Nós estamos aqui hoje para dizer, nós queremos olhar para o Senhor
Abre os nossos olhos, Senhor, para ver a Tua mão se manifestar. Coloca uma palavra nova em nossa boca, em nossos lábios, para falarmos do Teu amor. Coloque em nossas vidas, Senhor, um testemunho vivo da Tua presença. Senhor, que a cada dia, a cada manhã, nos nossos devocionais, quando nós focarmos no Senhor, há uma presença do Senhor em nossas vidas. Haja um manifestar do Senhor, sem palavras, onde nós passarmos, Senhor, alguém vai sentir algo diferente. Eu profetizo sobre a tua vida que está aqui hoje, que a cada dia que você amanhecer o seu dia focando no Senhor, a tua vida vai ser como Pedro, que onde passava a sua sombra curava. Que onde você passar, alguém vai dizer: você chegou aqui, mudou o ambiente, há uma paz neste lugar. E você vai dizer: é a presença de Deus na minha vida. Você não quer também? E Senhor, a presença do Senhor seja tão natural nas nossas vidas, seja tão marcante, que as pessoas olhem para nós e desejem a nossa presença, que desejem uma palavra dos nossos lábios, que desejem uma oração feita por nós, que desejem, Senhor, ouvir alguma coisa de nós. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida e toma essa posição. E você vai ter experiência nos próximos dias, que pessoas vão chegar com você e vão dizer assim: fala alguma coisa para mim. Você vai dizer: o quê? Ela vai dizer assim: não, fala alguma coisa, porque quando você fala alguma coisa, parece que alivia, fica mais fácil. E eu profetizo que hoje o Senhor começa a tocar nos teus lábios e colocar uma palavra de sabedoria, uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de redenção. Você vai derramar o que tem no seu coração, e não vai ser amargura, não vai ser murmuração, não vai ser reclamação, mas vai ser uma palavra de louvor, de gratidão, de bênção, de salvação, uma palavra de esperança vai brotar no seu coração. O Senhor me dá uma visão, como se Ele me mostrasse um coração humano, como se tivesse derramado sobre ele alguma enzima que estava verde. Sabe quando você pega algum alimento perecível que ele começa a apodrecer e fica meio esverdeado? O Senhor mostrava alguns corações assim. Então o Senhor me mostra como se o sangue do cordeiro viesse passando como água, e vai limpando, e vai limpando. E o Senhor me mostra que desse coração sai como notas musicais. Não precisa ser um cântico, mas precisa ser uma palavra de louvor a Deus. Precisa ser uma palavra de gratidão. Precisa ser uma palavra de vida. Isso é como notas suaves ao ouvido do necessitado. Você que hoje tomou essa decisão, Deus diz para mim e para você: suporte a provação. É um tempo que o Senhor vai fazer essa limpeza, e ao final haverá tanto júbilo no teu coração que sairá como música suave, e muitos vão querer ouvir e vão querer a mesma vivência que você tem no seu coração. Deus está nos levando para um novo nível. Deus está hoje arregimentando homens e mulheres neste lugar que resolveram, mesmo com os pés na terra, olhar para os céus. Persevere. A palavra de Deus para mim e para você que estamos nesse altar hoje é: persevere. E ao final haverá tanta felicidade no seu coração que serão como música ao ouvido do desesperado, do desesperançoso. Porque hoje os céus começam a aprovar a tua vida e o teu coração. Porque Deus está procurando adoradores e não murmuradores. Deus está procurando homens e mulheres que saiam e falem do seu amor, e não que reclamem das suas necessidades. As necessidades, elas estão aparecendo, inclusive na nossa nação como o Brasil, para revelar o que há de verdade em nossos corações. Mas a partir do momento que você começar a olhar para o alvo,
olhar para os céus, vai mudar a canção dos teus lábios, porque o lábio só fala o que está dentro do seu coração. E quando mudar a canção dos seus lábios, você será aprovado para um novo nível, no qual a música mais celebrada nos teus lábios é: só o Senhor é Deus. Foi o meu Deus, foi o meu Senhor, foi o meu Redentor que vive, que fez. É Ele que transforma, é Ele que me dá força, é Ele que me capacita, é Ele que renova, é Ele que faz tudo de novo, é Ele que restitui, é Ele que restaura, porque dele, por Ele e para Ele sejam todas as coisas debaixo dos céus e acima dos céus. Que hoje venha uma nova unção sobre a sua vida, e na perseverança, Deus trará algo novo sobre a tua vida e sobre o teu coração. Receba na autoridade do nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é verdade. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação da tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando. E uma chance como essa, talvez nós não tenhamos mais, mas hoje o Senhor nos dá, que ela seja infinita, perpétua, duradoura, até o dia que alcançarmos o prêmio máximo, a vida eterna com o Senhor. Que cada um de nós nesse santuário saímos daqui, Senhor, suportando a provação, alcançando o prêmio maior, tanto das realizações nessa terra, como por fim o prêmio máximo, que é a vida eterna com o Senhor. Possamos ser reconhecidos não por um povo que reclama e murmura, mas por um povo que todos os dias, com os pés na terra, eleva os olhos para os céus e sabe que é de lá que virá o socorro, bem presente na angústia e na tribulação. Por isso, Senhor, nós queremos hoje olharmos para o Senhor e começarmos já com um tempo de gratidão e de louvor. A Ti seja dada a honra, a Ti a glória, o louvor, a exaltação, de lábios que confessam o Teu nome e reconhecem que Tu és Deus, para sempre seja louvado e exaltado. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão essa noite nesse santuário. Você voltar para o seu lugar, diante do que está do seu lado. Eu vou perseverar. Eu te espero lá no pódio. Te espero lá no lugar que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Aproveitando esse tempo, onde nós participamos da mesa do Senhor, deixa eu dizer algo para você. Próximo final de semana, sexta-feira à noite, sábado durante o dia, nós vamos estar aqui tendo nosso encontro anual de liderança. Eu quero convocar não só os líderes da igreja, em especial você que veio aqui à frente, ou mesmo que ficou no seu lugar, mas que do seu coração tenha um foco de dizer: Senhor, eu quero agradecer, eu quero ser mais grato ao Senhor. Eu quero fazer alguma coisa pelo Teu reino. Eu quero fazer alguma coisa pela Tua casa. Eu quero fazer algo para que o Teu nome seja engrandecido nessa cidade. Eu quero fazer algo para que a minha família se renda aos Teus pés. Eu quero fazer algo para que haja redenção e salvação nessa terra. Então, sexta-feira à noite, sábado durante o dia, a partir da quarta da tarde, a partir das 16, sábado à noite, domingo, sexta à noite e sábado às 16, às 21 horas. Venha, Deus tem algo para a sua vida. Procure andar no final, fale com ela, dê seu nome, dê um pequeno investimento para suprimos aqui algumas organizações, algumas logísticas desse encontro. Que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Hoje é dia de ceiarmos e é dia também de aliança.
Então eu pedi aos líderes de célula que falassem com aqueles irmãos que já estão há muito tempo vindo na igreja e querem se aliançar com a igreja, querem efetivamente dizer assim: olha, eu, minha casa, minha família, queremos nos aliançar, queremos fazer parte da igreja, queremos fazer parte do ministério. Nós queríamos recebê-lo hoje, nesse tempo de aliança, né? Então, vamos ficar em pé com a igreja. E aqueles que já estão vindo há algum tempo, que estão já caminhando conosco, os que disseram: olha, eu quero ficar nessa igreja, eu quero participar, eu quero integrar, eu quero ser parte dessa igreja, nós queremos receber hoje como aliançado dessa igreja. Vem aqui para frente, nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, abençoá-los. Tem alguns líderes que falaram que tem algumas pessoas que já conversaram, que tomaram essa posição. Se você quiser fazer, vem aqui, vamos orar, vamos abençoar, vamos estar recebendo você como um discípulo efetivo desta igreja. O objetivo nosso aqui como igreja não é que você apenas venha aqui uma vez por outra receber uma oração, receber uma bênção. Nós queremos que você faça parte dessa família, que você seja engajado naquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu coração. Amém? Então, se houver alguém, venha. Se não houver também, não se sinta forçado, não se sinta pressionado frente a isso. Nós temos aqui o Bruno, o Rafael, já estão tempo novo. Vamos celebrar pela vida deles, querido. Cadê o xará? Ah, está lá embaixo. Alguém chama o xará lá embaixo? Isso. Eles escolheram o nome mais bonito do filho deles, né? Chama Samuel, né? Então eles estão se aliançando à igreja. Que bom por esse tempo. E como nós sempre dizemos para quem se aliança na igreja, nós não somos perfeitos, a gente caminha. Mas uma coisa é certa, essa igreja ainda tem por um propósito: desafiar vocês, porque vocês são capazes, no reino de Deus, a fazer mais e ser maior do que vocês são hoje. E daquilo que nós podemos ajudar, conte conosco, como igreja, não só como nós como pastores, mas com cada um dessa igreja, para te ajudar em nome de Jesus. Amém? Enquanto você está chegando, estenda sua mão para cá e libere uma palavra de bênção sobre a vida desta família, desse casal que estão vindo para cá. Deus já tem nos abençoado poderosamente. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com o Bruno diante de uma conquista dentro do seu empreendimento, crescendo, realizando. E eu tenho certeza que esta bênção também não é só para ele, é para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, Pai, nós queremos receber os teus filhos como aliançados a esta igreja, aliançados ao corpo de Cristo. Ministrar, Senhor, que a tua bênção, a tua graça, a tua dádiva, teus bons tesouros sejam sobre eles. Que eles não sejam apenas ouvintes da tua palavra, mas que sejam, Senhor, uma boca profética sobre esta cidade, sobre os seus trabalhos, os locais que eles estiverem, Senhor. Que tu os use poderosamente. Que não falte da unção do Senhor, que não falte um testemunho nos seus lábios da tua providência na vida deles. Nós os recebemos como nossos irmãos, como família do Senhor, e que o mesmo sangue do Cordeiro que passa sobre nossas vidas também passe sobre eles, e que possamos juntos, um ao outro, ajudar, como diz a tua palavra, e vencermos na autoridade do nome de Jesus. Ah, Deus, como igreja do Senhor, nós recebemos para que façam parte deste corpo e sejam saudáveis e produzam também saúde para a vida de todos os que aqui congregam. Assim nós oramos e ministramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem quiser vir dar boas-vindas para eles,
céus, querido, de aliança, de comunhão, nós vamos participar agora da mesa do Senhor. A palavra do Senhor diz que devemos participar da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício no Calvário e celebrando que um dia estaremos com ele na eternidade. Eu sempre gosto de relembrar, pastor, o que é que eu preciso para participar da ceia do Senhor? Só tem uma exigência na Bíblia: examine você a si mesmo. Eu não tenho que examinar a sua vida, é você que examina a sua vida para participar do pão e do cálice. A ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja, Projeto Vida, da denominação Projeto Vida, a ceia é do Senhor. Se é dele, quem faz a regra é ele. Quando o homem faz regra naquilo que é de Deus, isso chama-se heresia. Mas quando Deus é dono, ele já põe a regra na sua palavra. E na palavra do Senhor só tem uma regra: examine o homem a si mesmo. Examinou, tem alguma coisa errada? Conserta. Se é com Deus, pede perdão. Se é com o próximo, pede perdão. Conserta. Mas não deixe de participar. Mas a Bíblia diz que se você não participa na terra, você vai participar do céu. Então a ceia é para nós fazermos um autoexame, uma reavaliação, sempre que formos tomar, consertarmos, zerarmos a conta e continuarmos a caminhada. Se percebermos que caímos, levanta-se. Se perceber que pecamos, erramos, conserta-se e vamos caminhar. Esse é o objetivo da ceia. A ceia do Senhor não é para dizer que alguém que tomou é mais santo do que aquele que não tomou. Nada disso. A ceia, em primeiro lugar, é para nós nos autoavaliarmos e consertarmos. É para agradecermos ao Senhor pela redenção do Calvário, jamais esquecer, não tornarmos algo tão tremendo, sobrenatural, corriqueiro e banal, e projetarmos que um dia nós estaremos ceando com o Senhor na eternidade. Simples assim. Servir a Jesus, andar com Jesus é simples. Os homens é que complicam, a religião é que complica. Então simplifique pela palavra de Deus e seja feliz, bem-aventurado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor tão grande. O Senhor em nenhum momento deixou alguma dúvida para nos redimir, mas deixou o teu trono de glória. Decididamente veio à terra, morrer e pagou o preço pelos nossos pecados. Obrigado porque a sepultura não pôde deter. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, mostrando que a nossa fé não é vã. Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. E queremos hoje participar da mesa e dizer muito obrigado. Obrigado por sermos chamados à tua mesa, por sermos convidados, ilustre, a participar da mesa que é do Senhor. Assim como nós temos convidado o Senhor para sentar lá na nossa mesa e comer conosco, nos sentimos tão honrados. Hoje nós nos sentimos mais honrados ainda de sentar na tua mesa, de participar da tua ceia. Muito obrigado. Porque quem nós éramos antes de conhecer? Não éramos merecedores nem da vida. Mas hoje o Senhor nos deu o merecimento, o privilégio de sentarmos à tua mesa e sermos tratados como tua família. Muito obrigado, Senhor. Jamais nos deixe esquecer esse benefício. Jamais nos deixe esquecer, Senhor, tamanho amor. Mas que a cada dia ceiarmos, possamos nos lembrar o tanto que o Senhor nos amou. Como diz a tua palavra, Senhor, aquele que participa da ceia, seja curado nesta hora. Seja renovado no seu espírito, seja curado na sua alma, seja sarado no seu corpo. Que a tua boa mão, Senhor, seja estendida. E que o renovo dessa comunhão possa quebrar as acusações do inferno, possa quebrar, Senhor, Deus, as correntes do maligno, e que possa, Senhor, nos direcionar ao propósito que tem para as nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, e mais uma vez, obrigado pelo privilégio de sentarmos à tua mesa. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o pão, receba o cálice. Na sequência, une família, e vamos ceiar com muito louvor e gratidão ao nosso Deus.
Senhor também nos ensinei. O Senhor Jesus na noite foi traído, tomou um pão e tendo dado graça, disse: tomai e comei, este é meu corpo, entregue por vós. Façam isso em memória de mim. E depois de haver ceado, tomou um cálice e disse: esse cálice representa a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes comer este pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Que você possa participar com muita alegria e gratidão, porque você não está participando de algo apenas natural, você está cercando a mesa do Cordeiro, está apenas fazendo um ensaio, porque um dia estaremos ceando com o Senhor na eternidade. Pode participar, querido, nesta hora do pão e do cálice. Você nos encontra sorrindo, jogando, conversando. Você nos encontra machucando, mentindo, brigando. Você nos encontra em casas e nas escolas. Shopping. Nós somos